Paz e graça, queridos e amados irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma mulher pecadora e tão só foi amparada através da sua fé. Quando outrora, lá em Jericó, salvou 2 homens, espias de Josué. Somente um fio de escarlate traduzia o livramento que ela fazia. Hoje eu vou falar sobre os 4 processos da cura. Simbolizando assim o sangue lá da cruz. Como está na sua casa, irmã, está brilhando com a luz. Se na tua casa tem um fio de escarlate, é um sinal que ele traga o sangue. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos restaura. O sangue de Jesus, ele nos traz o perdão. O sangue de Jesus, ele purifica o mais vil pecador. Tem um fio de escarlate, é um sinal que retrata o sangue de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, por toda sorte e bênção, Este sangue protegeu derramando sobre vós o bálsamo, o acalento do Espírito Santo. quem deles perecera, porque o sinal maravilhoso estava lá. Em cada casa viu o sangue do cordeiro. Passa um anjo, vi aquele rei na paz. É com o sangue de Jesus em nossas vidas que descrevemos as flechas de Satanás. Como está na tua casa, irmã, está brilhando como a luz. Se na tua casa tem um fio de escarlate, é um sinal que retrata o sangue de Jesus. Como está na tua casa, irmã, Clame o sangue de Jesus, está brilhando como a luz. invoque o nome de Jesus sobre a Se sua na tua casa. casa tem um fio de escarlate, é um sinal que retrata o sangue de Jesus. Glória a Deus. De Jesus. Música linda, abençoada, bíblica. Queridos, nós vamos falar sobre os 4 processos da cura. Os 4 processos da cura. Para não ficar nas minhas palavras, eu gostaria de ler aqui Salmos, capítulo 37 e 24. Salmos, capítulo 37, versículo 24. Queridos, que diz o seguinte: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor sustém com sua mão. Em Provérbios, capítulo 24, versículo 16, também tem uma palavra muito pertinente, muito contundente, que vai corroborar de uma maneira muito abençoada com o texto que nós lemos. Diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mau os seus olhos, e desvie dele a sua ira.
Então, a palavra também de Deus diz em Eclesiastes 4:10, se um cair, o outro levantará. Queridos, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que teve um percalço, né, na sua vida que o constrangiu a princípio no seu ministério. E Davi, vocês sabem que Davi, ele cometeu algo que foi abominável diante do Senhor e abominável diante dos homens. E ele obteve ali uma mulher que não era sua e uma mulher casada. E a Bíblia fala que Deus se aborreceu com aquela atitude de Davi. Porque Davi, naquele contexto, ele poderia ter várias mulheres, né? Naquele contexto, hoje não. A Bíblia fala sobre um homem que tem que ser marido de uma só mulher. E Davi, ele deslizou, ele teve esse deslize. Só que acontece o seguinte, os textos que nós lemos aqui, é a misericórdia do Senhor que são a causa de nós não sermos consumidos. Então, Davi, ele se arrependeu, ele confessou, ele adorou, ele teve uma nova vida. Tanto que o pecado que Davi cometeu, Davi não cometeu mais. Esse pecado terrível, né, que envolveu várias coisas ali, entre Davi e Betseba, Davi não cometeu mais esse tipo de pecado. Glória a Deus, graças a Deus. Outro exemplo muito contundente é chamado pastor chamado Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart era um pastor na década de 80, 90, no final até no final da década de 90, um dos pastores mais brilhantes que esse mundo conheceu. Em poder, cura, um cara fora de sério. Mas ele, um homem de Deus, né, se deixou se levar porque ele tinha conquistado tudo que um pregador poderia conquistar em todo sentido falando, em riquezas, em tesouros, em todo sentido falando. E ele deixou aquilo subir para o seu coração, como ele mesmo retrata. E de maneira e natureza que ele, depois ele confessou que foi o orgulho que deixou, né, que entrou no seu coração. Mas James Swaggart voltou, se arrependeu, foi uma forma linda, né, abençoada, né, e voltou para a igreja. E até hoje, aos seus 80 anos, me lembro que há 40 anos atrás eu vi aquele homem pregando com um intuito, uma singeleza, uma alegria formidável, e ele é doutrinamente irrepreensível. Porque o que eu quero falar é o seguinte: o cair do homem e o levantar é de Deus. Recentemente teve um caso aí com um pastor que eu gostava muito, que eu gosto muito, né, com o pastor Neu Barreto, e o mundo evangélico veio abaixo por ele se tratar de um pastor batista, e um pastor que tem calos nas mãos, né, um grande homem de Deus, mas que deixou se levar exatamente como Davi. Né, ele foi engodado, né, pela concupiscência, né, ele errou, ele deixou aquela concupiscência tomar conta do seu coração. Né? Ele não abortou aquele pensamento maligno que estava na mente dele, né? E todo mundo sabe, está aí na internet, né? Foi à tona que ele engravidou uma menina, né? Ele já foi a público reconhecer, e ele é um pastor de batista, né? De uma linha bastante contundente, né? Irrepreensível na palavra. Mas o evangelho tem que ter a ortodoxia e a ortodontia, né? Ou seja, é a prática, a teoria com a prática. E, infelizmente, houve esse percalço na vida do pastor Ney Barreto. Agora, o que ocorre? Ocorre o seguinte: mas muitas pessoas estão querendo deixar ele de lado. Não, esse homem não serve mais para nada. Esse homem, ele tem que levar 10, 20 anos. O que a Bíblia diz, né? Como nós devemos orientar as pessoas, né? Em primeiro lugar, nós devemos orar por ele. Como a Bíblia fala aqui, quando alguém cair, não se regozije, ore pela pessoa. Porque a Bíblia fala, o versículo que fala também que aquele que cuida que está em pé, cuidado para que não caia. Às vezes você não vai cair na área que ele caiu, mas vai cair em outra área. Então o cristão tem que ser irrepreensível. A conduta do cristão tem que ser irrepreensível, né? Ou seja, não existe cristão perfeito, mas existe cristão com postura que são de acordo com a palavra de Deus, né?
Claro que eu tinha alguns conceitos sobre Neil, né, em questão daqueles pastores que lhe andavam, o grupo de pastores que estava ali aconselhando eles, que não é do meu perfil, nem do perfil daquilo que eu acredito que seja o ideal, né? Mas amizade você te mantém com todo mundo, né? E alguns pastores que eles estavam ali rodeado, né, na vida dele, nada contra os pastores, né, mas algumas filosofias totalmente humanista errada, né, acho que teve essa influência também na vida dele. Mas a propósito de tudo, né, foi descoberto que ele teve uma filha assim, né, há 10 anos atrás, e veio à tona esse negócio agora, esse caso, e está sendo um reboliço muito grande na internet pela igreja dele ser uma igreja muito eficiente, contundente no meio do corpo de Cristo, no reino de Deus, e por ele também ser um pastor extremamente usado na palavra, né? Ele não é usado nem com sinais, cura e maravilhas, mas usado de uma palavra que traz um consolo muito grande. E o que ocorre? Mas aí houve também algumas pessoas que provocaram essa hecatombe, né? Como o pastor Anderson Silva, né? Que está aí atirando para tudo que é lado. E infelizmente, né? Neil estava com essa brecha, teve que reparar essa brecha, né? Realmente, Neil tinha que reparar essa brecha, porque é uma brecha muito grande, muito grave, né, para um pastor, né, um homem da estatura, da envergadura dele, né, e na frente do trabalho que ele está, né, falando, com essa brecha aberta, né, porque assim ele até para fechar essa brecha, né, como foi o caso de James Swega e de Davi, né, ninguém poderia o acusar, até porque James Swega está pregando até hoje, velhinho, né, e com contundência, usado por Deus de uma forma poderosa ainda hoje eu pego os vídeos de James Swega e assisto os vídeos, as pregações de James Swega, e ele atualmente na igreja dele em Baltimore, se eu não me engano, né? Então, agora o que eu vejo que pessoas falam, não, tem que se afastar do ministério, é verdade, a princípio ele tem que afastar do ministério, né? Ele tem que ter o arrependimento, a confissão, ele confessou da igreja, tem que ter o arrependimento, tem que tratar a sua vida com sua esposa, com sua família, com seus filhos e com a família que ele adquiriu, né? Agora ele adquiriu uma nova família também, porque ele tem uma filha com uma pessoa que, no caso, né, foi um caso extraconjugal, né? Porque se um advogado cair, as pessoas não vão julgar. Se um médico, se um engenheiro, se qualquer pessoa, mas sendo um pastor, né, e padre, as pessoas ficam com muito receio, né? E a forma que foi, e ele foi vários processos, eu tenho acompanhado muito o pastor Ney Barreto, e até chegar até aqui, só que o processo está muito mais claro agora, né? Então, agora, não justifica aquilo que Anderson Silva fez, porque Anderson Silva ele trouxe luz de uma forma bastante pejorativa. E isso tem causado um grande escândalo no meio evangélico. É que eu falo, que se você mata por espada você morrerá. Com quem ferro fere, com ferro será ferido, né? Então, o objeto não justifica, porque Anderson Silva sai perseguindo tudo que é pastor, safado não, pilantra não, né? Pastores corretos, né? Ele já perseguiu a família Valadão, já inventou aí sobre Luiz Hermínio, inventou de André Valadão, Felipe Valadão, né, Luiz Hermínio, Wesley Royce, né? E se ele for pegar assim, as pessoas, né, o passado das pessoas antes de aceitar Jesus, ele vai se atirando em todo mundo, né? E até que não aceitou Jesus, né? Então ele está deformado da sua concepção, não justifica, né? Agora isso vem tona com essa questão do Anderson Silva com alguns sites aí aliados a ele. Porque, gente, é por isso que eu falo, cuidado com doutrina de demônio. Cuidado com doutrina de demônio. Certifique-se da palavra, se santifique, né? E vá diante da palavra de Deus.
Claro que o negócio, essa questão de Ney é uma questão grave, precisa ser ponderada, resolvida, requer um tempo. Agora, ninguém vai dizer o tempo que ele vai ficar afastado, né? De 20 anos, de 30 anos, de 5 anos, de 4 anos, né? De 3, 4, 5 meses. Pode ser que ele fique afastado 6 meses, um ano, ou 4 meses. Ninguém aqui vai dizer. Agora, contanto que a igreja, toda igreja tem um corpo ministerial, e o corpo ministerial vai observar a conduta de Neil. A igreja tem a sua doutrina, tem a sua congregação, né? E a igreja vai observar se ele está apto para votar ou não. E não é um teólogo, né, de lá, de cá, que vai dizer como é que vai ser, como é que vai deixar de ser. Ah, ele tem que separar da esposa, a esposa tem que separar dele. Isso é uma questão entre eles, né? E pelo que eu vejo, a esposa dele é uma mulher muito piedosa, né? E eles se acertaram lá, né? Porque o que não pode é nenhum teólogo, pastor, querer colocar o bendeiro. Agora, claro que ele tem que se ressignificar, eu ia falar aqui, ele tem que reconfigurar a transfundação e a convergência com arrependimento, né? Com obra de arrependimento, né? Mesmo algo sendo lá atrás, porque ele já era pastor, ele já estava à frente de ovelha, né? E um filho, né, fora do casamento é algo bastante contundente, embora, né, muito melhor do que o aborto, né? Mas veio à tona nesse caso, né? E eu coloco aqui a misericórdia do Senhor é a causa que para nós não sermos consumidos, porque o cair do homem, levantar de Deus, né? 7 vezes cairá o justo. Por isso que eu peguei esse versículo aqui para embasar minha fala, né? Não estou aqui concordando com o Neil, pelo contrário, é necessário ele reconfigurar, ter o momento dele de comunhão com Deus, o corpo ministerial vai avaliar e depois de arrependimento, confissão, metanoia e obra de adoração a Deus, ele vai votar sim para o páreo. Por quê? Porque eu dei 2 exemplos em época totalmente diferente, que são para mim grandes exemplos, a cunha, ícones de arrependimento e confissão. Davi, quem é que vai condenar Davi? Se Deus escolheu Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? E James Swagger, que até hoje é usado de forma extremamente grande por Deus. Agora perceba que os dois se arrependeram, né? Confessaram, né? E foi algo assim muito grande na vida das pessoas. E tem sido o Salmo de Davi é usado por todas as pessoas, né? Então um moralista que na cabeça dele, né, um pastor deslizou, não pode ler o Salmo de Davi. Se Jesus citou até Davi como exemplo, claro que Davi ele teve a convergência, ele ressignificou, ele reconfigurou e ele deixou a metanoia trabalhar no seu coração, né? Por que, gente? E às vezes Neil é de uma forma de pecado, o outro já é de outra. Por exemplo, o Anderson Silva anda com uma pedra nas mãos, né? O Anderson Silva anda com pedra nas mãos. Então todo extremo é perigoso. Por isso que a Bíblia é um livro que tem que ser estudado e o Espírito Santo fala de forma coerente, né? Por isso que você vai ver muitos escândalos no meio evangélico, né? Por quê? Porque as pessoas elas não querem, em primeiro lugar, santificar, elas não querem orar e não querem estudar a palavra de Deus. São tomadas pelo ego, porque o ego hoje em dia, com essas redes sociais, o camarada faz um sucesso, a gente vê vários escândalos aí de cantores, de cantoras, né? Eu, por se tratar de um pastor há 15 anos, né, e 20 anos já pregando a palavra de Deus com muito amor, com muito orgulho, com muita satisfação, glória a Deus por isso, eu procuro sempre ler, sempre um cara que li muitos, na época de seminário, antes do seminário, até do seminário, eu cansava de ler a revista Vida e eu gosto de estar inteirado sobre assuntos que acontecem hoje. Então, essa questão, né, é uma questão que tem sim remédio, né? Com qualquer outro pecado que as pessoas cometem. Porque, gente, como diz a Bíblia aqui, Provérbios 24, versículo 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o ímpio tropeçarão no mal. Quando cai o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e lhe seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Ou seja, é o que Anderson Silva está fazendo, é que alguns sites estão fazendo, ao nível que nós chegamos hoje no contexto evangélico,
né? As pessoas elas se regozijando pela queda do pastor, né? E qual o dever? Agora, orar, né, para que o pastor ele venha se estabelecer realmente. Ele tem um momento de confissão, e tem gente que até quer insinuar o que o pastor tem que fazer em relação à sua esposa. Isso é ele tem 30 e poucos anos de casado, né, 30 anos de pastor, e ele sabe muito bem o que deve fazer. O Espírito Santo fala com ele, né? Então, tem que ficar 10 anos. Não, ele vai ficar o tempo que o Espírito Santo, né? E é o corpo ministerial, claro, ele vai ter que ser mentorado, pastoreado, né? Ouvido, e vai chegar a uma conclusão, né? De tudo aquilo que foi, porque a gente não pode também falar coisas soltas que a gente não sabe, né? Eu estou só falando agora por quê? Porque ele chegou ao público, confessou, e tá tudo aí. E Neil Barreto é um dos grandes pastores que eu sempre ouvia, né? E ouço também, porque a palavra não é dele, a palavra é de Deus, né? Então, e a Bíblia fala que voz que cuida que está em pé, cuida para que não caia. Muitas das vezes as pessoas que estão jogando pedra nele, né, caem no mesmo erro, em erro pior, né? E até mesmo estão em pecado, né? Porque quando uma pessoa ela vê alguém caindo, ela vai ter o quê? Compaixão, misericórdia. E como diz aqui, não, né? Porque 7 vezes caiu. E quando cai teu inimigo, não te alegres, não te alegres, né? Foi o que aconteceu com o James Swagger. Tinha um pastor que estava perseguindo o James Swagger na época. O James Swagger errou, sim. James Swagger ele se deixou seu coração se levar, se colocou acima de tudo e de todos, mas não dava o direito de alguém estar tripudiando em cima dele. E ele voltou ao ministério, né? Deus abençoe ele hoje, é um grande pastor, né? Continua sendo um grande pastor, usado poderosamente para milhares e até milhões de pessoas. E o pastor que denunciou ele, ninguém sabe quem é. Foi esquecido na mídia, não sei até se está vivo. Mas é o caso de Anderson Silva, né? E outras pessoas, outros sites que se colocam, porque por atrás de sites, porque às vezes a pessoa pode botar um site e se esconder atrás do site, mas Deus ele julga tudo, Deus vê tudo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então, gente, né? Eu oro para que ele venha ponderar todas as situações, venha deixar tudo limpo, né? Inclusive todos os casos que estão vindo à tona, ele venha considerar, colocar tudo a limpo, né? E passar uma borracha nisso aí, né? Se for o tempo de ele esperar 1 ano, que ele espere 1 ano, 2 anos, que ele espere 2 anos, né? 6 meses, que ele espere 3 meses, que ele espere, né? Davi, ele no caso, foi 9 meses que o menino nasceu, né? 9 meses que esse Urias morreu. Quando Urias morreu, 9 meses depois, Deus usou Natan para poder coagir Davi, né? Para poder falar com Davi de uma forma totalmente sábia, né? Sábia. E nesse caso de Neil, né, infelizmente foi de uma forma totalmente traumática, né, e todo mundo gosta dele, a maioria dos pastores, né, de todas as convenções gosta dele porque ele tem uma palavra muito boa, né, e de certa forma ele tem muitas obras sociais, né, mas ele precisa realmente consertar esse percalço para que venha avançar no ministério, né. Então, gente, o problema foi gravíssimo, né? Triste, um exemplo clássico, né, de Davi e James Swagger. Mas Davi, agora o quarto ponto que eu quero falar para você é o seguinte: é a ressignificação. Ele ressignificar, a significação é o arrependimento, é a oração, ele confessar seus pecados, porque gente, todos nós pecamos todo dia diante de Deus. Não justiça sequer. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, né? Então a diferença de você para uma pessoa que está no mundo é a misericórdia do Senhor, e você sabe que você está debaixo da graça de Deus e do sangue de Jesus. Mas isso não vai dar direito de você sair pecando, né? E cuidado com as amizades também. Algumas amizades do humanismo, né? É uma coisa que eu sempre vi em pastor Neil, é um pouco desse humanismo, né? Ele tinha algumas amizades com Caio Fábio, com Davi Passanini, Kleber Lucas,
né? O Leonardo Gonçalves, o próprio Ed Henriquevich, que são muito humanistas, não humanos, né? Colocam o homem acima de tudo, de certa forma. E isso não é bom. Né? O evangelho é cruz, é renúncia, é sacrifício, não é você tolerar o pecado, você combater o pecado, né? Mas isso não dá o direito de um homem sair julgando a ele, né? Jogando pedras. Então, a minha oração que eu sempre faço é para que Deus restaure ele como restaurou a James Swagger, como restaurou Davi. E hoje Davi e James Swagger são exemplos para milhares de pessoas, né? São exemplos de milhões de pessoas. E vós que cuida de estar de pé, cuidado para que não caia. Às vezes você não cai num erro de prostituição, fornicação, adultério, mas você cai no erro de palavras, você cai no erro de julgar pessoas, do ódio, do rancor, da ira, do ressentimento, né, da vingança, da de atitudes que desagradam a Deus, né? Da própria imoralidade, da perversão, da prostituição, né? Intelectual. Então você pode estar caindo nesse erro também. Né? O bom é que você santifique-se a Deus. Eu, você, todos nós. A Bíblia fala aqui, Deus falou para Moisés, coloca, tira a sandália do lugar que você está, porque o lugar que você está é santo. Então nós devemos estar cada dia nos santificando diante de Deus, né? Nos dando essa graça de buscar Deus em espírito e verdade, né? Buscando a Deus com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com todo o seu perdão, né? E com a graça de Deus sobre a vida, né, das pessoas, para que as pessoas venham continuar. E sim, Neil pode continuar, fazer a obra depois dessa ressignificação. E vai ser um grande homem de Deus, vai continuar sendo um grande homem de Deus. Claro, acertando as arestas, porque vem um arrependimento com confissão, né? Com adoração ao Senhor. Eu sei que Deus, o Espírito Santo move nele com a ressignificação, né? Com a reconfiguração, né? E com a transfundação, que ele vai ter uma nova metanoia, né? Davi, depois daquele episódio, alcançou mais gente ainda para Jesus. James Swagger, depois do episódio, né? Apesar de estar na lama, né? Naquela época, ele alcançou muitas pessoas para Jesus, né? De uma forma madura e equilibrada, né? Então, assim é o homem de Deus que ele se ressignifica, né? Então, eu estou falando isso porque algumas pessoas, não, agora o episcopado, né, ele está à frente do pastorado, biblicamente, ele teve falha, mas, como eu falei aqui, ele vai se ressignificar, né? Não estou concordando com ele, nem condenando ele vai se ressignificar, orar a Deus, né? E Deus vai abençoar o seu ministério, né? No caso de James Swagger e no caso de Davi, como foi o caso de Davi. E Deus vai abençoar a vida dele poderosamente para que ele volte aos púlpitos. E falando sobre o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, né? Então, para que as pessoas venham estar também tanto liberando ele, claro que ele tem que colocar em pauta todas essas pendências, resolver essas pendências, e como Davi e James Swagger, voltar ativa. E também, tem que ficar tal tempo, né? Tem que ficar, vai ficar 10 anos sem ministrar a palavra, 30 anos sem pregar. Não é assim como você quer também não. Não é como você quer também não. É como o processo tem que ser, né? E cada pessoa tem um processo, né? James Swagger depois ele se reabilitou, né? Se eu não me engano, com um pouco mais de 2, 3 anos, ele voltou à tona, à tina, né? E ser um grande canal. Davi foi com mais de pouco de 1 ano, né? Então, o que vai dizer é o processo da pessoa. E outra coisa, ele, em relação à esposa dele, é com ele a esposa dele. Porque tem gente, que como eu vi o próprio Anderson Silva falando muita besteira aí, né? Como assim a pessoa induzisse a esposa dele ficar com ele. Claro que eles já são maduros, eles já tratam esse caso, porque tem muitas informações que nós não sabemos, né? Com a própria esposa. E é a questão dele, se ela vai perdoar, ficar com ele, é o problema dele, os dois. Não vai ficar aqui, A ou B, dando palpite na vida dos outros, né? Então, queridos, é a misericórdia do Senhor que
A misericórdia do Senhor que é a causa de nós não sermos consumidos. Então, também, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão do mal, né? E não se alegre. Não se alegre. Quando cair o teu inimigo, não se alegre. Né? Ore por ele, peça a Deus por ele, clame a Deus pela sua redenção, para que Deus venha abençoar a vida dele. Né? Glória a Deus, aleluia, amém. Você diz como pode continuar? Pode continuar assim, pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Porque o sangue de Jesus, ele purifica o homem de todo pecado. O sangue de Jesus, ele limpa o homem. O sangue de Jesus, ele traz vida e vida com abundância. O sangue de Jesus, ele restaura, purifica. Bom é servir ao Senhor, estar o Senhor na beleza da sua santidade. Homens como Billy Graham, Charles Finney, Moody, John Stott, hoje o maior teólogo N.T. Wright, Nicholas Thomas Wright, são homens porque são por causa da palavra de Deus. São homens porque são porque Deus habita a vida deles. E porque um homem não pode continuar a fazer a obra? Só se ele se arrepender, confessar os seus pecados a Jesus. Deixar o Espírito Santo transformar a sua vida, o seu corpo, a sua alma e o seu coração. E todos nós somos pecadores. Romanos 3:23, todos pecamos e destruídos estávamos da glória de Deus. João 3:16 diz que Deus amou muito a maneira que Deus se filho unigênito, para que ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, você pode continuar. Não deixe que as barreiras da vida parem você. Se apegue a Deus, santifique, busque a palavra de Deus, os preceitos de Deus. E Deus vai endireitar o seu caminho. Confie em Deus e Ele perfeitamente vai desembaraçar o nosso caminho. 1 Samuel capítulo 22, versículo 33. Segunda Crônica capítulo 20, versículo 20. Crê em Deus, estarás seguro. Crê nos seus profetas e prosperarei. Então, se você, às vezes, você não consegue romper, você não consegue avançar, e Deus está mandando você avançar em nome de Jesus, não importa, você vai conseguir, você vai romper em Cristo Jesus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Pegue seu copo com água e eu abençoo o seu copo com água. Em nome de Jesus, amém. Um forte abraço. Seu amigo e pastor, Oséias Silva. Lembrando que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, como também nos dará todas as coisas. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.